Olá, pessoal do terceiro ano. Agora eu vou gravar para vocês a 12ª aula de Sociologia, tá? Referente ao módulo 12 da apostila de vocês, que inicia na página 61. Gente, esse módulo traz um assunto muito atual, muito complicado no meu entender. Assim, é um assunto que a gente precisa discutir, certo? Não pode ficar velado, né? Que é o problema do racismo. Antes da gente começar com o racismo em si, eu gostaria de conversar com vocês a respeito de uma palavra chamada preconceito. Gente, só para esclarecer para vocês, a própria palavra, né, a própria ortografia da palavra preconceito já define que é um conceito, né, uma ideia que a gente tem, que todos os indivíduos têm, quem tem esse preconceito, formado antes de você tomar contato com a situação ou com outro indivíduo, com um interlocutor. Então, você tendo um preconceito, qualquer um que tenha um preconceito, já formou em si uma opinião baseada em senso comum, normalmente, baseada em uma tradição que já está gasta, que já não tem mais por que existir, baseada às vezes em, como é que eu posso dizer, em territorialidade, né? Regionalidade. Por exemplo, as pessoas de uma região X, elas têm preconceito a respeito de pessoas da região Y, sem conhecer, sabe? Falou que é da região Y, deve ser tal coisa. Nem conhece a pessoa, certo? Isso é o preconceito. Então, gente, daí a gente vai tirar a sustentação daquele problema seríssimo da sociedade que é o racismo. Gente, o racismo ele pode se basear em regionalidade, certo? Aquilo que eu acabei de falar a respeito de diferença de região. Pode se basear em como é que se diz? Nível social, certo? Pode se basear em hábitos, certo? Hábitos e etnia, por exemplo. Lembra que a gente há um tempo atrás falou sobre cultura, sobre etnia? Então, o racismo pode se basear em etnia, mas principalmente o racismo se baseia em características biológicas. Infelizmente, a cor da pele é a que ressalta mais aos olhos, tá? Existe também o biotipo oriental, que também sofre racismo, mas que não é tão pungente, não é tão estrutural, né? Não está tão arraigado. Quando a gente fala de racismo estrutural, gente, a gente está falando de um racismo que está na estrutura, está na base da sociedade. Apesar da sociedade brasileira, por exemplo, ser formada por inúmeras etnias. E assim, devido ao período da escravização, na época da colonização brasileira, a etnia brasileira, a sociedade brasileira, ela tem uma parcela assim enorme de participação de negros africanos. Então, veja que é um absurdo, né? Falar em racismo no Brasil. Porém, se fala. Veja, o racismo, ele também, por ter sido... veja só, o racismo existe dessa forma estrutural vindo
hierarquização da sociedade, certo? Porque, veja, o país foi descoberto, entre aspas, pelos europeus, né, de etnia branca, caucasianos. E aí, quando começou o processo extrativista no país e alguns processos de construção, o próprio europeu ele se recusava a trabalhar daquela forma que era necessário trabalhar. Ou seja, trabalhar pesado, como foi feito nos Estados Unidos, para conquistar via trabalho, para merecer o que fosse extraído e o que fosse construído da terra do Novo Mundo, né? da América. Pois bem, começou a haver aprisionamento dos nativos, né? Dos índios. Todo mundo já conhece isso de história, né? Que o plano inicial de mão de obra, o plano inicial de fornecimento de mão de obra para os portugueses, não tem outra forma, né? Vou ter que dar nome aos bois. Para os portugueses, era a escravização de indígenas, né? Dos nativos da América quando da sua descoberta. Por que eu faço assim com os dedos, sempre entre aspas, ao falar descoberta da América? Porque a América já estava aqui, ela foi encontrada. E outra, os portugueses, os europeus, não foram os primeiros povos a pisarem aqui. Isso é uma visão eurocentrista, é uma visão europeia. Quando as caravelas chegaram aqui de Cristóvão, desculpa gente, aquela hora eu ia falar Cristóvão Colombo, mas aqui na América do Sul foi Pedro Álvares Cabral. Então veja, quando essas caravelas de Pedro Álvares Cabral chegou aqui, a esquadra dele, a América era habitada por indígenas, né, por nativos, né, que, pela teoria de Bering, né, lá em cima, Sibéria com Alasca, teriam atravessado e passado aqui para a América, né, vindo da África, Europa, território muito gelado, continuaram caminhando, isso há milhões de anos atrás, né, quando do surgimento da civilização. Gente, o plano inicial deles foi colocar os nativos indígenas para trabalhar. Não deu certo, porque os nativos indígenas simplesmente não estavam acostumados ao trabalho pesado, ao trabalho braçal, certo? Eles eram livres, eles eram, como o nome já diz, nativos de um lugar com florestas. Então eles caçavam para comer, pescavam, tinham a sua cultura religiosa, enfim. Todos aqueles detalhes que vocês já sabem, já devem ter visto 400 mil vezes em história. Gente, aí, como todo mundo já sabe também, começou a importação, né, a compra de escravos que eram aprisionados na África e vendidos. Pronto. Aí a gente tem a origem de uma mancha de negros africanos, de uma massa de negros africanos habitando o país, habitando essa América do Sul, principalmente o Brasil, durante muito tempo, gente. Vindos para cá para trabalhar, comprados como mercadoria. Então, desde o início, desde tempos imemoriáveis da colonização brasileira, esse racismo que eu falei para vocês, estrutural, que está na estrutura da sociedade, esse racismo ele foi delineado por uma relação hierárquica, né? Donos de terras, donos de engenho, exportadores de mercadorias, que compravam, ou seja, os chefes,
compravam os escravos traficados da África, né? Os escravos, os negros escravizados, não escravos. Porque lá na África, eu falo sempre isso nas minhas aulas, né? Os negros africanos, eles não eram escravos lá. Normalmente eles eram aprisionados na África, né? Ou eles eram espólio de uma batalha, uma tribo conquista outra, prende os adversários que sobreviveram e vende como escravos nos entrepostos da costa africana. Bem, isso tudo é história também, mas a gente percebe a relação que define essa estrutura de racismo aqui no Brasil. É uma relação hierárquica, né? É uma relação entre mandantes e comandados. Comandantes e comandados. Percebe? Então, assim, aqui no Brasil, quem pratica, né, quem tem isso em mente ainda, e arraigado às vezes no próprio, na personalidade, né? Eu acredito que a geração de vocês, o pessoal que é mais novo, tem menos isso arraigado na personalidade. Nós mais velhos que tivemos que lutar contra isso, porque, como eu digo, é uma coisa que vem de muito tempo. Às vezes forma a personalidade das pessoas, né? Como, por exemplo, veja, aqui na apostila, eu vou pedir uma atividade hoje, muita atenção, terceiro ano, vou pedir a primeira atividade de sociologia do bimestre, tá? Do segundo bimestre. Mas em relação a como surgiu esse preconceito, a gente já pode definir de antemão que foram as relações hierárquicas, né? Que foram as relações de trabalho iniciais, né? Escravidão. Não era a relação de trabalho, era o dono da terra importando, comprando mão de obra como se fosse mercadoria. Como se fosse bens semoventes, né? Como se fossem mercadorias, fogões, geladeiras e coisa e tal. Ou máquinas, né? Para trabalhar. Enfim, eu condeno absurdamente todo esse tipo de atividade. Porém, já aconteceu. Agora não adianta mais a gente falar. O que nos resta agora é nos livrarmos do racismo e de qualquer outra manifestação que nos impeça de enxergar a diversidade com bons olhos, né? O que é diferente no nosso biotipo e no nosso estereótipo, no nosso arquétipo, pode ser idêntico a nós, só é diferente. Pode ser não, é completamente idêntico a nós. Então não existe superioridade de raça nem inferioridade de raça. O que existe é muitas pessoas, muitos indivíduos numa sociedade com igualdade de todos os atributos, porém com diferenças, tanto biológicas como psicológicas, como culturais, étnicas, né? Como a gente já havia definido anteriormente. Então, gente, um apelo que eu faço nesse momento para vocês é para que vocês consigam suprimir qualquer tipo de preconceito. Antes de vocês conhecerem bem uma coisa, não façam um juízo de valor, não emitam um juízo de valor, nem que vocês não falem, mas não tenham na cabeça um juízo de valor, principalmente de pessoas, antes de conhecer o contexto geral dessas pessoas, antes de você saber realmente como essas pessoas são ou deixam de ser, como essas pessoas pensam ou não pensam, como essas pessoas são biologicamente, a origem delas. E não esqueçam, gente, a nossa sociedade é altamente miscigenada. Tem
as raças estão tão miscigenadas que já não é mais possível distinguir. Já não é mais possível distinguir. Às vezes uma pessoa com a pele totalmente branca tem um antepassado negro. E a pele dela é totalmente branca. Mas no sangue dela, se é que isso fosse possível, se isso fosse possível, corre uma etnia negra, africana ou indígena, né, nativa do Brasil. Mesmo com a pele dela toda branca, com as feições caucasianas, europeias, entendeu? Nenhum tipo de atributo oriental. E, de repente, ela tem um antepassado oriental. Então, gente, por favor, sem preconceito, vamos nos esclarecer. Vamos, como eu falo sempre, sair do senso comum. Vamos agir como pessoas esclarecidas, como pessoas inteligentes, como pessoas civilizadas e evitar qualquer tipo de preconceito. Com isso, evitaremos o racismo. Não existe raça. Gente, não existe raça superior nem inferior. Existem diferenças raciais relativas ao biotipo, à cor da pele, às feições e algumas características de origem. Porém, não existe superioridade e nem inferioridade. O que existem são etnias diferentes, não superiores nem inferiores, e que, numa visão de mundo ideal, formam a diversidade. Não deveriam, em hipótese nenhuma, despertar racismo e nem preconceito, como a gente está falando desde o início. Agora vamos lá, vamos para a atividade de vocês, antes que esse vídeo fique gigante. Gente, aqui na página 61, o número 2 aqui do módulo 12, o negro no Brasil, até o final do texto aqui na 63, é um texto de Darcy Ribeiro. Muito bom esse texto, ele é extremamente esclarecedor, tira algumas dúvidas que você pensa, ué, mas como é que aconteceu isso, coisa e tal. A leitura do Darcy Ribeiro é uma leitura simples, fluida e excelente para tirar dúvidas. Eu vou pedir para que vocês leiam, tá? Esse título 2 aqui, o texto do Darcy Ribeiro, que é a página 61, a 62 inteira, sem chorar, gente, que é bem pouquinho, né? São 2 coluninhas e a coluninha ainda é mais fininha que a página, enfim. E mais um pedacinho da página 63. Façam um resumo para entregar numa folha padronizada na secretaria, que eu combinei com a Pri, que agora a gente vai ter uma folha padronizada, uma de filosofia e uma de sociologia, para não aparecer aquele monte de trabalho maluco feito em folha de caderno, que o cara nem põe o nome, nem tira a rebarba, nada, entrega de qualquer jeito, sabe? Só responde as questões do módulo, e assim mesmo copiando, gente. Tá um absurdo. Isso não é atividade. Não vai valer. Quando eu pegar uma folha identificada de alguém com respostas de exercícios, aquilo não é atividade. Nem de filosofia e nem de sociologia, tá? Agora, para vocês, na 12ª aula, terceiro ano, eu estou passando a primeira atividade do segundo bimestre de sociologia, tá? Nós vamos ter uma agora no mês de maio e uma no mês de junho. Perfeito? Antes das férias, aí eu vou soltar a nota de quem entregou. Quem não entregou, ainda o Suzuki vai me orientar a respeito de como emitir o conceito. Gente, esse texto aqui, do número 2 do módulo 12, vocês vão ler, fazer um resumo, escrever o que vocês entenderam, certo? Na folha padronizada, que vocês vão pegar com a Pri, ou com o Suzuki, ou com a Cláudia, ela já deve ter conversado com o pessoal lá. E vejam bem, sem estar um copiado do outro. Vocês já estão no terceiro ano, gente. Aquela história de uma pessoa fez e uns 10 vão entregar atividades idênticas a dessa pessoa, meio ridículo, né? Meio infantil, meio quinta série, né?
Acho que vocês já passaram dessa fase. Passaram faz tempo já, né? Então, o terceiro ano, por favor, tá? Eu vou colocar na descrição da tarefa que nesse vídeo eu oriento vocês a fazer uma atividade. Vocês só vão saber como faz a atividade assistindo esse vídeo, né? Como a gente fez sempre. Não vou deixar a descrição da atividade lá. E, no mais, bons estudos e obrigado pela atenção de vocês até o momento. Vamos rever, então, a atividade, rapidamente. Resumo do texto do Lair Ribeiro, Darcy Ribeiro, que Lair Ribeiro, olha o professor viajando. Darcy Ribeiro, é que a gente fala só Ribeiro, formação do povo, formação social do povo brasileiro, né? Foi um livro que eu tive que ler na graduação, nossa, achei mó barato. E esse aqui, dele, é sensacional. Então, gente, vocês vão fazer um resumo desse texto do Darcy Ribeiro, entregar em folha padronizada, que vocês vão pegar com a Pri, ou com o Suzuki, ou com a Ju, e se identificar direitinho, colocar o nome, a classe, para que eu possa fazer a nota do segundo bimestre, tá bom? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, por gentileza, perguntem na coordenação, ou mesmo na segunda-feira, quando eu estou lá no plantão, na parte da tarde, que aí a gente esclarece para vocês, tá bom? Muito obrigado, gente. Bons estudos.